agora já não existe. Vocês estão ligados aí? Amém. Romanos capítulo 8, verso 1. Já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Verso 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus levarão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês a morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, olha lá o verso 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, mas vocês... Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas nossas vidas que estamos aqui hoje, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que já traz a palavra de conhecimento e de sabedoria. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, para ministrar nossas vidas. E a palavra do Senhor é aquela que entra em nós, nos cura, nos liberta e nos transforma. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós paramos aqui no verso 4, é isso mesmo? É? Olha, alguém estava atento. Esse é o geral. Nós paramos aqui no verso 4. A palavra de Deus diz aqui no verso 4. Deus fez isso, né? Deus colocou seu filho com a natureza humana, que nós falamos na semana passada. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Aqui é uma questão muito peculiar, porque as leis, no Velho Testamento há muitas leis, não só os 10 mandamentos, mas há muitas leis, há muitas coisas que Deus exigiu do povo, e Deus queria que o povo cumprisse. E as leis, elas são boas para nos colocar limites, mas elas não são totalmente cumpridas, elas
elas não podem ser completamente cumpridas por nós, as leis de Deus, que eu estou falando, amém? Amém. Vai pensar que as outras leis não, que as outras leis nós somos capazes de cumprir, amém? Se não cumprimos é porque estamos em falha com o Senhor, mas que as outras leis somos capazes e somos. Mas as leis de Deus, elas nos levam a ter uma compreensão justa do pecado. E a gente consegue entender que quando nós ultrapassamos isso, nós estamos indo além daquilo que Deus permitiu para nós. E quando nós vamos além daquilo que Deus permitiu para nós acarretamos em nossas vidas dificuldades sérias. Porque o pecado, ele cometido uma vez e perdoado, ele não toma o lugar na sua vida, mas ele cometido várias vezes, ele vai causar a morte. Ele vai causar a morte, a destruição da sua vida espiritual, da sua vida no dia a dia. Então nós podemos entender que o pecado, ele é a nossa maior dificuldade quando se trata de relacionamento com Deus. E como o Senhor outorgou as leis e colocou as leis e viu que ninguém conseguia realmente cumprir, porque se a gente fosse falar assim, olha, então eu tô às vezes você pergunta assim para as pessoas, né? Você é salvo? Aí ele fala assim, eu estou tentando chegar lá. Eu estou me esforçando para ser salvo. Né? Existe uma lógica nisso? Sim, existe uma lógica, porque ele acha que quanto mais ele se esforça para ir para o céu, mais Deus vai levar. Mas e se Jesus vir um dia que ele falhou? Ele não sabe, eu não sei, você não sabe. E se ele morrer no dia que ele falhou? Ele vai ter fé que vai para o inferno. Não vai, Ele vai ter fé que vai descendo, vai subir. Não é bem assim? E se eu falhei naquele dia eu bati o carro e morri? Porque pode acontecer, não é verdade? Nós não estamos sujeitos a não acontecer. Tá difícil de nós cair de avião, né? Porque quantos estamos viajando de avião aí? Levanta a mão. As pessoas falam assim, eu morro de medo de entrar no avião, o avião cair. Mas gente, quantos de nós vivem em avião por aí, né? E quando vai andar, pensa que vai cair. Já a pessoa fica anos, milhões de anos sem andar de avião. Quando vai andar, o que ele pensa? Vai cair meu avião. Quantos aviões caem por dia? Nenhum. Por ano, quase nenhum. Pode-se bem dizer. É mais fácil você contar acidentes de carro. Quantos morrem de acidente de carro por dia do que quantos morrem de acidente de avião? Então nós sabemos que uma hora pode acontecer. Aí Jesus, ele sabia que você poderia falhar. Que eu e você poderíamos nesse dia não estar preparados. Então ele vai, a palavra do Senhor diz que ele toma a nossa forma. Lembra que eu falei? Que ele tomou a nossa forma humana, ele sentiu tudo no corpo, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a sua debilidade, ele conhece as suas dores, ele sabe tudo que você passa, ele assumiu essa identidade nele, ele entra nessa forma humana aqui, morre, coloca-se como homem, morre numa cruz, paga um preço por você, para que você pudesse viver e completar a lei em você, aleluia, para que você pudesse viver completamente as leis de Deus em você, para que você pudesse entender que é um sacrifício e que o inimigo não pode mais roubar isso da sua vida, porque nós andamos em Cristo Jesus, mas ainda estamos num corpo cheio de problemas, é ou não é? Eu estou num corpo cheio de problemas, você está, nós ainda estamos em fraqueza, nós somos seres espirituais, mas andamos num corpo caído, numa natureza ainda que goza do pecado, e infelizmente isso só vai acabar na eternidade. Então a graça do Senhor é essa, é que quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me rendo a Ele, quanto mais eu entendo o seu sacrifício, mais eu cumpro tudo o que Ele deseja para a minha vida, aleluia. Então quanto mais eu cumpro o que Ele deseja para a minha vida através dEle, não do meu sacrifício, eu começo a me tornar uma pessoa que vai viver completamente livre do pecado, aleluia. O pecado pode ser uma dificuldade para você
hoje, mas se você entender a graça, ele se tornará uma facilidade em Jesus. Amém? Amém. Por que isso? Porque eu não posso me livrar, mas Jesus se livrou. E se Jesus se livrou para que eu pudesse ser livre, então automaticamente nele eu começo a entender que eu posso andar livre. Esse é um princípio da graça. E nós não somos perfeitos, mas nós podemos andar em Jesus e nós podemos romper aquilo que está destruindo as nossas vidas. Amém? Amém. Então ele fala isso, verso 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então dentro de mim é uma natureza humana, mas dentro de mim é um Espírito, e o Espírito de Deus. Amém? Amém. Então dentro de você há uma natureza humana, mas também há um Espírito. Lembra que eu falei que a lei do Espírito vai te ensinar a andar na graça? Glória a Deus. Aleluia. A lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? É o Espírito em você. É o Espírito Santo que te enche. É o Espírito Santo que te fortalece. É o Espírito Santo que vai fazer você vencer. Aleluia. É o Espírito Santo que é poder, é energia de Deus. É Ele em você que vai fazer com que você não cumpra os desejos da sua natureza humana, mas cumpra os desejos da lei de Deus. Aleluia. Porque se você não entender isso, você vai lutar, vai dizer não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, e não vai vencer. Porque não é simplesmente dizer eu não vou mais fazer, eu não quero mais isso para a minha vida. Não é só simplesmente isso. Você precisa da lei do Espírito, do poder do Espírito te ajudando. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa, diga eu preciso da lei do Espírito agindo em mim. Aleluia. Esse é o princípio mais forte que Deus tem para a tua vida aqui hoje. Se você quer romper alguma área da sua vida, você precisa começar a se entregar à lei do Espírito. Você precisa ouvir a voz do Espírito. Você precisa obedecer aos comandos do Espírito Santo, para que a sua natureza humana viva bem. Aí você vai dizer assim, mas para que isso tudo? Porque Deus ama você. Porque Ele sabe que o pecado ia te destruir. Então agora Ele quer que você seja livre, para que você não morra no pecado. Aleluia. Para que o pecado não destrua a sua vida, não destrua a sua família, não destrua seus relacionamentos, não destrua a sua vida espiritual. Jesus não quer, não deseja nada de ruim para você. Ele veio cumprir a lei por você, para que você pudesse cumpri-la. Diga, Jesus veio cumprir a lei por mim, para que eu pudesse cumpri-la. Aleluia. Glória a Deus. Então como que alguém pode pegar e dizer assim, Deus é injusto, ou Deus quer que eu fique só obedecendo a Ele e não quer que eu tenha vontades nenhuma? Não, Ele quer que você tenha vontades. Ele quer que você viva bem, Ele quer realizar seus sonhos. Mas Ele não quer que você viva escravo do diabo. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele vem e cumpre para que você pudesse, mas com isso Ele ainda assim, Ele envia o seu Espírito. Veja bem, Ele morre por você, Ele paga o preço por você, Ele dá tudo por você e ainda te envia um poder maior. Aleluia. Ele ainda te dá o Espírito Santo dele para você poder cumprir, para você poder viver as bênçãos do Senhor. Porque, verso 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana tem a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Então a pessoa que vive de acordo com a natureza humana, ela está sempre sendo controlada por essa mesma natureza. A gente às vezes fala assim, não é bom que você faça isso. As pessoas às vezes falam assim, não tem nada a ver. Ou você é fanático. Às vezes a gente fala assim, olha, não tem nada, você
Por exemplo, você entra no mercado, chega lá no mercado do Eli, a Lana está lá no caixa, né? Aí você passa um produto lá, a Lana pega e te dá R$10 a mais de troco errado. Você vê que entrou R$10 a mais. Você dobra o dinheiro e vem embora. E fala assim, não tem nada a ver, quem mandou ela que é burra. Ela que está desligada, o problema dela, ela que se vire lá com ele agora. Porque o problema não é meu, é dela. Quem errou não fui eu, foi ela. Aí você fala, olha, isso é a natureza humana. Isso é a sua humanidade caída, destruída, que está fazendo isso. Aí a pessoa fala, não, mas não tem nada a ver, não fui eu que fiz, foi ela. Eu não roubei, ela me deu. Eu não roubei, ela me deu. Né? Eu não roubei, ela me deu isso. É assim mesmo. A justificativa é que eu não estou falhando, o outro está falhando. Isso é a natureza humana. Mas o Espírito Santo que opera em você, ele vai dizer assim, volte lá e devolva. Glória a Deus. Devolva porque não é seu. Você compra algo de alguém e não paga? Esquece, né? Aí ela vai esquecer, vai passar uns anos, né? Tem uma vizinha minha lá que é assim. Ficou quase um ano sem falar comigo, me devendo. Esses dias apareceu lá como se nada tivesse acontecido, né? Esquece, ela vai esquecer. Não vou nem tocar no assunto, né? Você usou o produto, você usufruiu, até gastou, nem sabe se serve mais. Talvez já tenha jogado até no lixo dos anos que se passaram. Você usufruiu de algo que não era seu. Você não pagou. Isso é sua natureza humana. Porque o que o Espírito Santo diz para você é o quê? Pague. Assumiu o compromisso de pagar? Pague. Não é seu. Né? Pega algo emprestado, me empresta aí. Você está perto da vida. Jesus, cadê a Carminha? Senhor. Pega os tapoeiros da vida emprestado, leva para tua casa e fica lá em maldição, porque a mulher fica lá do outro lado, né? A maldição da tua vida. Pega emprestado e não devolve de propósito. Ah, mas eu me esqueci. Tudo bem, talvez você tenha esquecido, mas um dia você vai lembrar. O Espírito Santo vai fazer você lembrar. Você fala, mas já passou anos, Senhor, deixa aí. Ou você devolve ou fala para ela, você quer de volta? Eu lembrei que está aqui comigo. Não é seu. A natureza de Deus, a natureza do Espírito é que você seja abençoado. E quando você faz isso, você rompe o canal da bênção. Você rompe o canal da bênção automaticamente. Você impede o Senhor de te abençoar. Por isso que o Senhor tem a lei do Espírito. A lei do Espírito é para você ser abençoado. Aleluia. Então quem anda controlado pela natureza humana sempre vai dizer, não tem nada a ver. Você é fanático, você está fora. Não, isso aqui não tem problema, né? Não tem problema. Não, imagina, isso aqui não faz diferença nenhuma. Imagina se fizesse. O diabo, o seu acusador, ele olha para você e vê tudo isso. E vai chegar diante do Senhor e vai dizer, olha lá, não mais ele fez com João, teu servo fiel. Ele vai dizer, olha lá o teu filho safado, sem vergonha, charlatão, charlatona, que não paga, que não resolve suas coisas. Então a gente precisa entender que a lei do Espírito, ela te fortalece, ela cria raízes e ela tira a acusação do diabo sobre a tua vida. Aleluia. Ela tira, ela te dá liberdade. Então a vida controlada pelo Espírito vai te dar liberdade. É ou não é? É. Se você vê uma autoridade fazendo algo contra a lei, o que você fez? Você vai ficar chateado, não vai? Você vê esses guardas aí, que às vezes param as pessoas e querem propina para isso, propina para aquilo. Ele é uma autoridade.
E a autoridade que está sobre ele é que isso não pode acontecer. Mas se ele fizer isso na sua frente, ou fizer isso com você, você vai ficar indignado. Você vai olhar para ele e vai dizer, ele não é uma pessoa de confiança. Quando eu vejo ele na rua, eu não quero nem chegar perto. Se eu precisar de ajuda de um policial, não vai ser para ele. E se ele aparecer, eu vou ficar muito chateado. Porque eu não quero a ajuda dele. O cristão que anda na natureza humana encontra outra necessidade. E ele fala assim, eu não quero a ajuda dessa pessoa. Não quero falar com essa pessoa. Eu não confio nessa pessoa. A palavra dessa pessoa não é boa. Eu não quero ouvir. E aí a autoridade que você tinha de levar a palavra do Senhor para alguém, de orar por alguém, ela é cortada. Ela corta e a pessoa não quer ouvir. Não quer saber. Aí a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu não quero ir na igreja porque na igreja está cheia de gente safada, de gente sem vergonha. Mas eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas entram aqui na natureza humana, mas elas têm que ser transformadas pela natureza de Deus. E elas começam a mudar. Elas começam a se transformar. Se elas não são transformadas, é problema delas. Mas aqui o lugar é de estar na presença de Deus e ser transformado por Ele. Deus não ensina as coisas erradas, não. Nós é que não aprendemos. Nós é que não tomamos posse e não aprendemos. Todos nós que entramos aqui um dia, a começar de mim e do pastor, entramos destruídos, com a natureza humana corrompida, cheio de ideias erradas, para que Cristo transformasse a nossa natureza humana na natureza do Espírito. Aleluia! Esse é o lugar de transformação do Espírito Santo. Então, quando nós entramos nesse nível, nós temos para oferecer. E o Senhor começa a mudar as nossas vidas. E muda a vida de quem está do seu lado também. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então não pode ser controlada pela natureza humana, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Ainda que essa natureza diga, leve os 10 reais, o Espírito Santo vai dizer, não faça isso. E você vai dizer, tá bom, Senhor, eu vou devolver. Glória a Deus. Até na hora você devolve. Você devolve na hora. Porque o Espírito de Deus te convence que isso está errado. Amém? Amém. Então as pessoas, verso 6, que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Olha só, aqui é um contexto de morte espiritual. Estou falando já para pessoas cristãs aqui que já estão há um tempo na igreja. Morte espiritual. Pessoas que não crescem espiritualmente, pessoas que não têm resposta de oração, pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus, pessoas que não têm nada. É só vir na igreja como se fosse um dia religioso. Essas pessoas estão morrendo espiritualmente. Porque para crescimento espiritual precisa rompimento da natureza humana. Então a gente vê muitos assim. Mas esse não é o desejo de Deus. Porque diz que a morte espiritual vem por causa da natureza humana. Aí entra na igreja, briga com todo mundo, discute, faz fofoca, faz intriga, fala mal um do outro, arruma confusão com as pessoas dentro da igreja. Que natureza humana, destruidora. A natureza de Deus é orar um pelos outros, abençoar, falar bem, declarar vida. Quando verão passando uma necessidade, vai lá e abençoe. Se achar que o irmão está realmente em confusão, vai lá, ore por ele. Essa é a natureza de Deus. Então a natureza humana vai levar você à morte espiritual. Depois você fica perguntando por que eu não alcancei um nível maior com Deus. Porque está sendo controlado pela natureza humana. A morte espiritual começa toda aí. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. E aí eles acabarão tendo vida e paz. Vida eterna e paz. Quantas vezes a gente está sem paz?
Crentes perturbados, crentes que, meu Deus, que você fala assim, quando que vai ter paz na vida? É só reclamando, só murmurando. Nada tá bom. Não tem paz de espírito. Está sempre vendo tudo de ruim em todos os lugares. Você vai olhar no espelho e vai ver coisa ruim em você. Se você ficar procurando coisa ruim, você vai achar coisa ruim em todo mundo. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em qualquer coisa você vai encontrar coisa ruim. Mas se você quiser ver as coisas boas, você também vai encontrar muita coisa boa. Aleluia. A paz vem da forma como nós olhamos as coisas, né? A paz vem de como eu analiso as coisas. Eu estou vendo algo ruim, mas eu também posso acreditar que desse algo ruim, algo bom vai acontecer. Deus tem algo bom para acontecer. Deus tem algo bom para fazer através disso. Aleluia. Isso vai me trazer paz. Está passando por uma dificuldade difícil. O que você vai pensar? Agora deu, agora vai virar o diabo, Satanás vai aparecer, eu vou acabar morrendo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Algo bom do que você está passando vai sair dali, amém? Algo bom Deus tem para você desse algo tão ruim. Desse algo ruim Deus tem paz para você. Deus tem algo bom para você. O verso 7 diz: por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam o quê? Inimigas de Deus. Dá para andar com alguém que fala assim, ó, Luciana, faz isso. Você fala, não, senhor, eu vou fazer aqui. Aí diz, senhor, Luciana, cuidado com isso, senhor, não importa o que eu vou fazer. Luciana, olha, cuidado com fulano. Ah, não, eu vou andar com fulano. Gente, dá para ter paz, ter amizade com uma pessoa assim? Imagina você ter um amigo que fica, não, vamos pro teatro. Não, eu quero ir pro cinema. Aí você vai pro cinema com ele. Aí daqui a pouco, eu quero ir pra praia. Não, eu quero ir pra cachoeira. Aí você vai pra cachoeira. Você tem como ter amizade com uma pessoa dessa? Não tem. Não tem amizade. Você vai se tornar inimigo. Uma hora você vai falar assim, cansei de fazer tudo que você queria. Agora eu vou cuidar da minha vida. Eu só faço o que você quer. E quando dá errado, porque dá tudo errado, né? Com Deus assim, dá tudo errado, aí você vai lá e fala assim, né? Assim com a amiga, ai amiga, deu tudo errado. Tem como você me ajudar? Aí a amiga fala, agora você lembra de mim, né? Com Deus é a mesma coisa. A amiga vai lá com você, não faz, você vai e faz, aí depois você chama a amiga para te ajudar. Com Deus também é assim. Deus fala, não faz, você fala, ai Deus, e agora? Me ajuda. Porque aí você vai querer resolver a situação. E Deus só presta para resolver aquilo que você fez de acordo com a sua natureza humana. Então se tornam inimigas. Não haverá acordo. Se não haver acordo, não haverá paz. Se não houver paz, não tem como andar juntas. Não tem como andar junto com o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Diga, Deus tem um propósito para a minha vida. E Ele é muito bom. Aleluia. É bom o propósito de Deus. Não importa até onde você foi até agora, Deus tem um propósito para a tua vida. Aleluia. Eu me lembro que a gente estava ministrando uma pessoa, um rapaz, e ele estava até que indo muito bem, mas de repente ele desistiu de tudo, voltou para trás. Aí ele caiu numa situação complicada. Depois ele quis voltar, ele estava voltando. E ele estava tentando voltar. E o Espírito Santo falou para mim, diga a ele que a promessa ainda está de pé. Se ele quiser, a promessa ainda está de pé. E eu fiquei assim, tá mesmo, Senhor? Só Deus mesmo, viu? Sabe aquela coisa que você fala? Eu tenho que falar isso para ele mesmo, porque eu sei que é Deus, mas eu nem quero falar, porque eu não aceito que o Senhor tenha mais, dar uma chance mais para ele, entendeu? Eu não aceito mais. Como se eu não fosse digna de fazer isso, né? Se eu não precisasse de muitas chances também, né? Quantas vezes a gente precisa de chances de Deus e a gente não quer dar para o outro? Porque a gente acha que já está, né? Não está mais precisando de chances. Mentira. O Senhor falou, é isso mesmo, vire para ele agora e diga que a promessa ainda está de pé. Glória a Deus.
Eu virei para o lado e disse: olha, querido, o Senhor manda te dizer, a promessa ainda está de pé. Se você quiser, a promessa dele sobre a tua vida ainda está de pé. Hoje o Senhor diz que ela está de pé. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando eu achar que eu sou digna de julgar alguém que acabou o tempo para ela, eu também estou apontando para mim, dizendo que o meu tempo também acabou. Quando eu achar que a promessa na vida de alguém já era, porque eu cheguei num limite, eu estou maior, eu estou melhor, já estive tão mal, já estive tanto na natureza humana, mas de repente agora eu estou tão bem, né, que eu estou a ponto de dizer que fulano que se vire, fulano que vá para o inferno, Beltrano que resolva as contas com Deus, porque eu já me coloquei na posição de juiz, daquele que não só julga, mas daquele que condena. Você pode até ver os erros, você pode até ver as dificuldades dela e não concordar e saber que ela está errada, mas você não é a pessoa que bate o martelo e diz: não tem mais jeito. Quem bate o martelo e diz: não tem mais jeito, é o Senhor. Amém? Porque assim como eu preciso de misericórdia, você também precisa. Então a natureza humana, ela sempre vai lutar contra a vontade de Deus. Não sei porque que eu falei isso, não estava falando outra coisa. A natureza humana, ela sempre vai se opor à vontade de Deus. Ela sempre vai se achar numa condição melhor, e aí vai achar que Deus tem sempre o melhor para mim e para o outro não. A natureza humana vai guerrear contra as vontades de Deus, e eu só vou parar de guerrear quando eu entender que a vontade de Deus para minha vida é maravilhosa. Aleluia. E não importa até onde eu fui com as consequências, não importa até onde eu errei, o que importa é que agora eu desejo, eu quero e eu posso começar uma nova história. Aleluia. Dentro de um propósito de Deus, dentro de um contexto de Deus, de história de Deus. Vou construir minha vida com uma nova história. A história até aqui foi muito ruim, a história até aqui foi muito triste, eu sofri muito, mas agora eu vou construir diferente. Então com Deus sempre há um recomeço, dentro dos princípios e dos valores dele. Então essas pessoas que vão se entregando ao Senhor e vão se deixando ser amadas por Deus, elas começam a viver de fato as bênçãos do Senhor na sua vida. Aleluia. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, porque não conseguem obedecer. Nós tínhamos uma pessoa na igreja que devia para Deus e o mundo. Deus nunca ia pagar mesmo, né? E as pessoas que deviam, então, misericórdia. Ninguém queria vender nada para ela, nem uma bala queria vender. Sabe? E a gente precisa entender que isso só mostra o lado do qual eu tenho andado. Eu tenho andado com quem? Então a palavra do Senhor diz: mas as que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Verso 9 diz: vocês porém não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Amém? Amém. Então há dentro de você o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo está dentro de mim agora. Aleluia. Ele vai te conduzir. Ele vai te ajudar a dizer não, a andar melhor, a ter uma visão nítida do que Deus quer para a sua vida, a resolver questões tão difíceis, ouvindo a voz de alguém maior, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, se Ele realmente está em você, Ele vai ministrar a tua vida, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te encher do poder dEle. Aleluia. E de fato as coisas vão mudar. Verso 10 diz: mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer,
por causa do pecado. O Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Amém? Nós estamos dentro de um corpo que sofre a natureza humana, o pecado. Mas a palavra de Deus diz que esse corpo humano vai partir daqui. Falando isso, o pai da pastora Denise faleceu. Faleceu, como que é o nome dele? Faleceu hoje. Faleceu. Nosso corpo vai morrer, gente. O nosso corpo vai acabar. O pastor fala assim, ó, quando começa a cair aqui, tá puxando para a terra. Da terra veio para a terra, tá querendo voltar. Né? A gente fica lá no espelho, puxa daqui. Massagem aqui, né? Passa creme. Aí começa, cai aqui, cai no espelho, vai caindo tudo vai puxando para a terra, né? Tudo parece que o corpo vai pedindo, eu quero terra. Meu caminho é a terra, a cova, né? Vai puxando para a terra. Então Paulo fala isso. O nosso corpo vai padecer, ele vai morrer, ele vai deixar de existir, mas o seu espírito continuará tendo vida, aleluia. Terá vida e vida eterna com Deus, aleluia. Quem pertence a Ele terá vida. Embora esse corpo vai morrer, nós não vamos permanecer nele. E quem está em Cristo entende isso e vai se preparando. Paga plano funerário. Esses dias ela estava, mãe, eu estou quase morrendo. Eu falei, filha, não se preocupe. Tá pago. Todo mês nós estamos pagando. Ela, muito obrigada, mãe. A senhora está me deixando bem tranquila. A senhora está me deixando bem tranquila. Agora eu tô, vou dormir em paz. Vou dormir em paz. Mas a verdade é que nós somos seres espirituais. A gente olha lá, lembrando do pastor, né? A gente olha lá para o caixão, a gente vê a pessoa nossa querida ali, e na verdade, a nossa pessoa querida ali não está lá, nunca esteve lá. Né? Ali é só o corpo, mas ela nunca esteve ali, naquele caixão, com aquele corpo ali, nunca esteve. Quando ela partiu, minha mãe, quando ela partiu da onde ela estava, para o Senhor. O corpo dela, aquela descida, aquele caixão, aquele enterramento, ela não estava lá, nunca esteve lá. As pessoas vão ao cemitério, colocam a flor, começam a conversar, né? E a pessoa nunca esteve ali. Ela nunca passou nem por aquele corpo morto ali. Não deu tempo dela nem ficar ali um segundo naquele corpo morto. Nunca esteve lá. O espírito dela saiu automaticamente e não experimentou aquilo, né? Eu lembro quando eu tinha medo da morte, quando eu era mais nova, o meu medo era esse. Meu Deus, a gente cai no caixão, fecha tudo, joga areia, que fobia, né? Que angústia. E eu ficava pensando, e quando está chovendo, que fica o caixão lá e a chuva caindo em cima do caixão? Eu ficava pensando coisas assim, porque eu não tinha entendimento. Nunca esteve lá. O que está lá é uma carcaça, é algo corrompido. É algo que trouxe sofrimento, dor, mas não esteve nunca ali. Aleluia por isso. Então por isso que nós não podemos ficar dizendo assim, ó, fulano morreu. Não, fulano partiu, foi para um lugar muito melhor. Ele está em outro lugar agora. Ele está agora vivendo uma vida eterna. Aleluia. Fulano não morreu, agora que ele está vivendo. De fato. Então os que pertencem a Cristo são assim. Mas se Cristo vive em vocês, embora esse corpo vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque
porque vocês foram aceitos por Deus. Então, sabe o que vai te dar vida ali no dia da sua morte? O Espírito Santo de Deus, aleluia. 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 Ele entrou no túmulo de Jesus e deu a Jesus um corpo glorificado. E quando você partir, Ele também irá lá pegar você nesse corpo corrompido pelo pecado, cheio de dores e de doenças, e vai te tirar de lá e te colocar um corpo glorificado, aleluia. O Espírito de Deus fará isso na tua vida, porque Ele é vida, aleluia. Aleluia. Ele é vida. Então nós precisamos entender isso. A vida do Senhor começa aqui na terra. O Espírito Santo começa aqui em mim. Ele começa a mudar a minha natureza aqui e me dá uma vida melhor lá. Aleluia. Somos aceitos por Deus se em vocês, para nós terminarmos, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Quem ressuscitou que eu acabei de falar? Hã? Quem ressuscitou? O Espírito Santo. Mais forte. O Espírito Santo. Aleluia. Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. É isso que nós acabamos de dizer. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação. Diga, eu tenho uma obrigação. Que é de não vivermos de acordo com a natureza humana. De acordo com a natureza humana. Diga, eu tenho uma obrigação de não viver de acordo com a natureza humana. Aleluia. Eu tenho uma obrigação. Você tem uma obrigação de não viver de acordo com essa natureza caída. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês vão morrer. Vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Aleluia. São dois níveis de espiritualidade, uma aqui na terra e uma nos céus. Amém? Amém. Vocês vão viver as bênçãos do Senhor aqui na terra e também viverão as bênçãos do Senhor lá no céu. Então, espiritualmente aqui na terra e espiritualmente lá no céu. Amém? Agora diga assim: eu não sou capaz de viver plenamente no Senhor, mas o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou viver plenamente no Senhor. Amém, Jesus. Ninguém aqui é capaz, nenhum de nós. Por isso o Espírito Santo vai te ajudar. Faça projetos, faça sonhos com o Senhor. Planeje com Ele e você vai ver que vai valer a pena. Deixe o Senhor conduzir sua vida. Mude suas condutas, né? Mude suas condutas, mude a sua maneira de agir, mude sua maneira de falar, mude sua maneira de se comportar em áreas da sua vida que te condenam. Porque senão essas coisas, se você não mudar, elas próprias farão você morrer. Elas próprias virão sobre você e serão condenação para a tua vida. Então é importante a gente começar a entender esse princípio. Então a palavra do Senhor diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Amém? Amém. O Espírito que está em você não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia. Amém? É um espírito de força, é um espírito de poder, é um espírito de coragem. Aleluia. Você vai dizer: mas eu sou tão medroso, sou tão covarde. É você, é a sua natureza humana, porque o Espírito que está em você é corajoso, o Espírito que está em você é forte. Ah, mas eu sou tão fraca. É a sua natureza humana, mas o Espírito que está em você é forte, é poderoso. Amém? Não se cobre tanto, simplesmente creia. Não se cobre tanto, mas se lance
você tem um espírito de ousadia, você tem um espírito de poder, se lança nele e vai. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas eu sou fraco. Ah, sim, nós somos fracos, eu sou, você é. Mas na nossa fraqueza o Senhor vem e nos dá força. Aleluia. Então o que é importante entender é que o Espírito agora não é mais na sua força, agora não é no seu entendimento, agora é na lei do Espírito. Aleluia. Conte com o Espírito para romper. Aleluia. Agora não é mais conforme você se esforçando, é conforme você crendo. Você se esforça e não sai do lugar. Quando você crê, você começa a nadar e a sair do lugar. Aleluia. Você não se afoga porque você começa a acreditar. Ele não faz com que vocês tenham medo, pelo contrário, Ele torna vocês filhos de Deus e enche vocês de poder. Aleluia. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito. Diga: o Espírito de Deus se une com o meu Espírito para afirmar que eu sou filha dele. Eu tenho certeza que você tem uma convicção dentro de você que você é filho de Deus. Quando você passa a crer em Jesus, você se torna filho legítimo. Passa a ter convicção, né? Você fala: meu Deus, eu sou filho de Deus. Eu agora sou filho do Senhor. Está testificado isso no meu espírito. Verso 17 diz: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Para a gente encerrar aqui, o que acontece com um filho? O pai morre, ele recebe herança. O que tem, né? Tem pai que morre e não deixa nada, né? O pai morre e não deixa nem um centavo. Não tem herança. Mas o nosso Senhor Jesus morreu e deixou um testamento inteiro de promessas para você. Ele deixou tanta coisa lá na eternidade já guardada para você. Está preparando um lugar para você lá. Então Ele diz que você, como filho, começa a receber as bênçãos dele para a tua vida. Tudo que é dele vem para você, né? Você vai usufruindo das bênçãos do Senhor. Aquele filho que começa a usufruir, a cuidar até dos bens, né? Porque tem filho que o pai morre e ele começa a cuidar, multiplicar, continua, vai embora com as bênçãos do Senhor, do pai, e vai embora. Assim o Senhor quer que nós sejamos. O pai foi embora e Ele deixou tantas bênçãos para nós. O que a gente tem que fazer com essas bênçãos? Vamos multiplicá-las, vamos fazer render, vamos fazer crescer, vamos fazer dar frutos. Vamos fazer com que elas sejam cada vez maiores. Recebemos todas as bênçãos que Ele guarda para nós. Recebemos, diga: eu recebo todas as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Agora, sabe o que é mais difícil? É você acreditar nisso tudo. Porque a gente sempre vai estar no patamar de que a gente não merece. E eu falo isso por mim mesmo. Até eu entender que eu realmente não mereço. Mas tem acreditado que diz: eu não mereço, mas eu agradeço, não é? Às vezes você não recebe, fala: eu não mereço, mas tudo bem, eu agradeço. Com Deus é a mesma coisa, queridos. As bênçãos são suas. A condenação foi tirada. Jesus morreu por você. Ele pagou o preço. Satanás quer te acusar, te destruir. Ele não pode mais, porque alguém pagou o preço. Lembra que eu falei? O primeiro versículo diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. A única coisa que você precisa fazer é acreditar. É acreditar
e se lançar no amor de Deus. Acreditar de fato que você não merece, mas você recebe. Você vai viver porque você precisa e você quer viver isso. Que você é filho, que você é amado, que você é amada, que o Senhor te chamou, que Ele desejou que você nascesse e que não importa o que aconteceu daqui para frente, você tem uma nova história. Deus tem um propósito para a sua vida. E é como o Senhor disse para aquele rapaz aquele dia: a promessa ainda está de pé. Você quer? Aleluia. Você quer? Eu quero. Eu quero. Sabe o que é mais interessante? É que ao longo dessas decisões, a gente ainda falha. Mesmo depois de a gente se lançar em Deus, mesmo depois de a gente sentir filha, mesmo depois de você passar a amar tanto o Senhor, mesmo depois de você decidir, Senhor, eu acredito, a gente ainda vai falhar com Ele. Mesmo assim, vai ter dias que a gente vai falhar com o Senhor. E Ele, como um bom Pai, Ele sempre vai dizer: olha, vamos começar de novo. Não volte para trás. Ele sempre vai dizer isso para você. Não volte para trás. Comece de novo. Não se esqueça dessa palavra hoje aqui, amém? Porque muitos desistiram, porque acharam que Deus não amava mais. Falharam, erraram, andaram, foram longe, mas chegaram uma hora que fizeram coisas terríveis. Mas eles disseram: não, Deus não vai me amar mais, Deus não vai me aceitar. E era mentira. Depois que você se torna filho, não tem pai que não ame o filho. Depois que você crê nele, você se torna filho, não tem pai que não abra a porta para o filho. Mais uma vez. 2, 3, 4, 5. Por isso que o Senhor falou para mim: diga para Ele que a promessa ainda está de pé. Vamos ficar de pé, vamos orar também. Não vale a pena desistir. Prossiga. Você está seguro no Senhor. Você vai falhar, sim, algumas vezes. Outras você vai fazer a goleada. Mas não importa. Nunca olhe para trás. Porque lá atrás foi o pior lugar que você ficou. Sempre é um recomeço. Aleluia. Sempre é uma história nova para o Senhor começar na tua vida. Esse é o amor do nosso Pai. Esse é o amor de Jesus pela sua vida e pela minha vida. Oh, Senhor, diga assim: Espírito Santo, eu te recebo em meu coração, na minha mente e no meu espírito. Eu quero agora a tua ajuda. Espírito Santo, age em mim com o seu poder. Livra-me e ajuda-me a viver na plenitude da sua vontade. Que a minha natureza humana seja sujeita à vontade de Deus e eu possa viver na plenitude do Espírito Santo. Em nome de Jesus, dá-me, Senhor, oportunidades. Eu quero escrever uma nova história em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua morte na cruz do Calvário, pelo teu pagamento pela minha vida, por ter assumido o meu lugar. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito
Espírito Santo, que é a minha força, que é a minha alegria. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que eu recebo hoje no meu coração. Eu sou grato, Jesus, por todas as bênçãos que eu recebo de Jesus Cristo através do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos orar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Que Jesus. eu possa liberar o seu poder agora. Está liberado aqui o teu poder, Libera, nesta hora, Senhor, Senhor. o Em poder nome e de Jesus, o poder do autoridade. perdão, o poder da restauração, Sim, Pai, em o nome poder de da Jesus. reconciliação, Sim, Senhor. Pai, O todo poder, poder. Pai, da ressurreição, O poder, Senhor, daqueles que estão mortos na liberado sobre esperança. cada vida. Em nome de Jesus, Em Pai. nome de Jesus Cristo. Ressuscita os sonhos, ressuscita a esperança, Ressuscita, Senhor. Pai, Ressuscita, fortalece. meu Pai, pelo poder do teu Em nome nome. de Jesus Cristo. Eu lanço sobre cada um aqui Lançamos a sobre cada palavra vida, cristã a esta palavra noite, do Senhor. Espírito. Neste poder Para que frutificar. ressuscitou a Jesus, Pai. Ele ressuscita aqui Ressuscita as vidas que agora. ouviram esta palavra. Toda morte Em nome de cessa, Jesus. em nome de Morte, Jesus. cessa agora em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Recua da cessa. vida dos teus Recua filhos, do agora, Senhor. Em nome de Recua Jesus agora Cristo, pelo Pai. poder do Pelo Espírito poder do Santo. Espírito Sejam Santo, meu Pai. levantados os teus filhos, Em nome de curados, Jesus. restaurados, fortificados, Em em nome nome de de Jesus. Jesus Cristo. No poder do teu nome, Pelo Jesus. poder do seu nome. Em nome de Nós Jesus, oramos Pai. e te E agradecemos. te agradecemos, Senhor. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, aleluia. Amém, Senhor.